Pessoa lindíssima, eu sou a Milene Salomão e mais um Pod Ícones no ar. Hoje a gente vai conversar sobre um tema maravilhoso. Estou recebendo hoje 2 otorrinos maravilhosos nas suas respectivas áreas de atuação. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Dr. Adriano Fonseca e Dr. Ramires Fidelis. Vou pedir que vocês se apresentem, obviamente, melhor do que a forma como eu fiz, porque vocês sabem falar muito mais da vida de vocês do que eu, particularmente. Vamos lá? Podem escolher a palavra, pode ver quem quer falar primeiro, enfim. Vou falar primeiro, porque a Ramires é mais tímido. Então, eu sou Adriano Fonseca, eu sou otorrino, sou cirurgião de cabeça e pescoço. Como otorrino e como cirurgião de cabeça e pescoço, eu sempre sonhei com a customização do atendimento do meu paciente, né? Que é o detalhamento no nível de profundidade necessária para resolver o problema dele e diminuir, minimizar o quanto possível os efeitos colaterais de cada procedimento. Então, foi daí que nasceu a cirurgia robótica. Uau! Deixa a Ramires agora se apresentar. Pronto, sou Ramires Ribeiro Fidelis, sou otorrino formado aqui pela Santa Casa em Salvador. Faço parte do otorrino geral, atendo qualquer idade, mas meu foco de atuação, principalmente trabalho muito com crianças, então foco muito nessa parte da otorrinopediatria e atualmente atuo muito junto com as cirurgias com o colega Adriano, que eu tive o prazer de ter sido aluno dele, aprendi muita coisa com ele, aprendo até hoje. Já e a gente entregar. atua junto, e parte das intenções do podcast a gente vai falar um pouco mais à frente, uma área de atuação mais recente aí que a gente vai expor. Que massa! Então, vamos lá. Eu sei que vocês atuam numa área que, de verdade, é o futuro da medicina. Eu falo futuro, eu espero que ele não seja um futuro tão distante, que seja de verdade um futuro próximo e que, de fato, as pessoas precisam saber o que vocês fazem, né? Eu acho simplesmente sensacional, né? Essa união enorme entre ciência, tecnologia e o que vocês fazem, e fazem aqui na nossa terra também, né? Quem gostaria, enfim, desbravar sobre isso aí? Vou começar falando porque, como começou comigo, Vamos ele já lá. me disse, né, que já me entregou, falou que era mais velho, como se a face não apresentasse. Mas, em 2019, eu concluí minha formação no Nicholson Center em cirurgia robótica transoral. E, com a ajuda de um colega de São Paulo, Eric Tuller, um grande amigo, um mestre na cirurgia da apneia, eu comecei a fazer as cirurgias robóticas aqui em Salvador, né? Então, a gente começou a tratar os casos não só de apneia, mas também os casos oncológicos. E o acesso direto que a cirurgia robótica permite, ele realmente nos dá um resultado maravilhoso. Por quê? Porque a gente consegue acessar áreas onde as mãos não vão, né? Então, as pinças do robô conseguem alcançar de forma direta, com uma visualização de 10 a 20 vezes o tamanho da estrutura. Então, a gente consegue se dedicar à hemostasia, né? Que é o cuidado de evitar o sangramento durante a cirurgia. Então, o pós-operatório que a gente tinha de cirurgias anteriores, de técnicas que não foram abandonadas, são técnicas que agora o que a gente faz de melhor é selecionar o paciente para cada técnica. Então, as cirurgias que a gente usava anteriormente, a gente hoje faz com mais propriedade, com mais delicadeza e com resultados. O paciente vai embora no dia seguinte muito bem. Pacientes que às vezes ficavam 2, 3, dependendo da técnica, até uma semana internados no hospital, hoje vão para casa no dia seguinte. É realmente muito fantástico para a gente. Tem uma precisão maior, né? O nível de detalhamento naquele Exposição, precisão, controle de movimento. Pessoas que têm um tremor não tem problema, o robô corrige esse tremor no intraoperatório. Então, é realmente uma técnica, é uma arma, né? É uma arma que a gente tem que usufruir com muita propriedade. E hoje em dia ainda o robô é grande para essa área, mas a gente vai ter a miniaturização do robô e aí a gente vai ter procedimentos ainda mais
invasivos com uma técnica muito especial. E aí você vai caminhando junto com ele aí nessa jornada, né? Sim, sim. Né? Uma coisa que não realça tanto que a gente tem muito de receio nas nossas cirurgias, né? Via respiratórias, intercorrências de sangramento, né? Isso, no robô, pela questão da precisão, nos dá uma segurança maior ainda em relação a esses controles. Então, os pós-operatórios, a gente tem visto bastante diferença nessa questão. E no intraoperatório também, que, né, sempre a gente, quando, né, se depara com um sangramento mais intenso ali, com a cirurgia, com pouca visibilidade, isso o robô tem agregado bastante para a gente nos resultados. Como foi começar assim, nessa jornada? Poxa, onde é que vem aquele start assim, uau? Desculpem. Cirurgia robótica, como é que dá esse start aí na vida de vocês? No meu caso, eu estava fazendo um mestrado fora, quando eu comecei a ter mais contato. O robô Da Vinci e a Intuitive, que criou o Da Vinci, ele já é propagado assim em congresso da Academia Americana desde 2001. Por bastante 2001, tempo. A gente começa a ser exposto à tecnologia. Nos cursos pré-congresso, a gente já tinha contato, mas não tinha nenhum robô no Brasil. Né? Então, havia uma preparação para quando ele viesse. Né? Eu cheguei a fazer 2 ou 3 mini-cursos de congresso da Academia Americana, mas só em 2019 eu tive a notícia de que chegaria o primeiro robô ao Hospital Santa Isabel. Gente, né? Então, 2001 começa... E no Brasil... No Brasil não, no Hospital Santa Isabel em Salvador, que não, foi o primeiro. Começa ano passado, nessa área. E no Brasil, 2019. 2019, Bahia, no Hospital Santa Isabel. E aí, quando eu soube que no serviço que eu já fazia a cirurgia teríamos o robô, até um amigo, o doutor Eduardo Café, que é um grande amigo urologista, que falou, olha, está chegando, a gente já está preparado, vá também. E eu estava ainda vivendo lá, né? Então eu fiz esse preparo. Ah, naquele período. Foi o período que eu estava morando nos Estados Unidos. Poxa, e aí, que legal, quando eu voltei, voltei já com esse preparo, procurando a proctoria. O que é isso? É aquela pessoa que vai cuidar das primeiras cirurgias para dizer como é que está a sua técnica, como é que está seu discernimento e usar a arma adequadamente. E isso é muito legal também da robótica, porque ela vincula você a alguém mais experiente no começo. Então, evita que aconteça algo com o paciente por inexperiência sua. Então, você é deixado para voar quando você mostra a habilidade para o preceptor, porque é chamado de proctor depois, né, quando é uma habilidade específica. Uau! Eu sei que você desenvolve também alguns cursos relacionados e um centro de estudo aqui importante, daqui de Salvador. Né? Nesses cursos tem um direcionamento bem grande para a área de anatomia, né? Anatomia de cabeça e pescoço. Eu sei que vocês têm cursos também direcionados para a área de dermatologia, mas vocês estão agora desbravando aí toda uma área de anatomia de cabeça e pescoço aberta para profissionais de diversas áreas. Não é isso? No Instituto de Tratamento de Cadáver, no ITC, a gente consegue satisfazer uma necessidade do mercado, que é o fato de que os estudantes cada vez menos têm acesso, né, aos cadáveres. Então, o estudo com bonecos, ele pode ser bastante legal, bastante bacana, mas ele nunca será igual a você fazer o estudo no corpo, né? No corpo, e ver a posição de vasos, as variações anatômicas, as possibilidades. Então, o ITC, a gente começou com um curso de expansão de maxila endoscópica, que Ramírez também estava lá com a gente. Como que é o nome? Desculpe. Expansão de maxila endoscópica. É uma técnica para também tratamento da apneia. Né? Então, aí vai dentro daquele critério que eu falei para você de seleção de paciente. O paciente, às vezes, a gente está indo para o robô, ele termina no avanço. A gente está indo para o robô, ele termina na maxila. Então, a gente
tem que fazer essa seleção para que os casos tenham o resultado esperado, né? Porque tem toda uma família envolvida com aquilo e esperando um resultado o mais próximo possível da perfeição, né? A perfeição é só um alvo que a gente tem que ter sempre na nossa profissão. Então, quando a gente usa o cadáver para fazer esses estudos, tudo fica mais fácil. Então, fizemos esse de expansão. Recentemente eu participei, fui honrosamente convidado pela doutora Andréa Carvalho, que é uma dermatologista, a participar também da dissecção. Eu vi na sua rede social. Para dermatologia. E agora o ITC me chamou para a gente fazer um curso de anatomia de cabeça e pescoço voltado para os estudantes da área da saúde, né? Então, isso é uma realização também de um sonho, de que as pessoas consigam se formar adequadamente para a gente minimizar, né, as imperícias e as imprudências também que acontecem na nossa área, né? Então, vai ser um curso muito interessante, vai ser em julho, se não me equivoco agora na data, mas lá, quem se interessar pode ir lá no site do ITC. E aberto para qualquer pessoa. Estudante de área de saúde. Estudante de área de saúde. É um curso que não vai passar técnica. A gente vai dissecar, né? Vai fazer uma avaliação anatômica, e eu vou falar da anatomia e da fisiologia dos órgãos da visão, da audição, da fala, da deglutição, todos que estão em cabeça e pescoço. Que interessante. E você está sempre aí, né? No barco, né? É o meu parceiro. Temos andado muito juntos. Vocês trabalham juntos no Noev também, né? No consultório? É isso mesmo. Tem na Otorrino Iguatemi, na verdade, tantos locais de atendimento são... Tudo quanto é canto, né? Em ordem de importância, ele é meu sócio, meu parceiro e meu amigo. O amigo é o mais importante. Você está vendo aí a ordem de importância. Você viu por onde ele começou, né? Então. Mas vamos lá. Voltando só um pouquinho em relação aos cursos que vão ser ministrados. Ele, em algum momento, já foi direcionado por área, por exemplo, né? Dissecção em cadáver, seja lá o que for, de maneira específica, por exemplo, para a área de dermatologia, para alguma área específica de atuação da saúde. Isso já acontece, ou já aconteceu, ou tem pretensão de acontecer, em Salvador, por curiosidade? Sim. A gente fez, o de expansão era para otorrino, cabeça e pescoço e buco. Isso. Né? E com a participação dos ortodontistas, porque o ortodontista é aquele que vai tornar nosso procedimento possível. Exatamente. Né? Então, ele vai dar os limites. Então, a gente precisa estar sempre com eles. Eu convidei todos que eu pude. Poxa, graças a Deus tivemos a participação da colega que foi lá e aprendeu junto com a gente e viu e pôde tirar as dúvidas, porque uma coisa é você orientar a expansão para a mordida e a outra para a via respiratória, sim, com o limite na ortognatia. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que muda um paradigma e eu acho que a partir daí o mais importante é que a via aérea, né? Os americanos têm um movimento que chama Orthodontics Airway. É você direcionar o estudo da ortodontia para a via aérea, né? Com a finalidade na via aérea. Então, isso é muito bacana e nossos pacientes saem da gente, vão para ela faz essa avaliação, porque a partir da confirmação de que aquele seria o melhor tratamento é que a gente evolui o tratamento, no caso da gente lá na Noev. O que aumenta muito mais a eficácia também, o resultado e tudo, o compartilhamento, né, daquela situação específica do paciente. Então, cada um obedecendo seus limites. Eu acho a coisa mais fantástica essa troca de informações, né? Então, áreas que precisam constantemente estar conversando uma com a outra. Então, cada um estabelece seus limites, mas cada um observa também a dificuldade do outro na sua área, né? Independente de ser o orto, o buco, enfim, o otorrino, mas esse intercâmbio de informação que eu acho simplesmente sensacional. Na área, falou de horta, eu vou puxar a sardinha para a odontologia. Na área da odonto, né, mas na dermato, na área médica também, está esse crescimento da harmonização orofacial, né? E talvez mude um pouco a percepção da anatomia do que é importante para uma área e do que não é tão importante. Assim,
compreender o nível de importância anatomicamente, de vasos que sejam mais superficiais, vasos mais profundos, a depender da área que faça. Vocês já se depararam com esse tipo de situação, né? Desse direcionamento. Eu falo quando dá o direcionamento em relação aos cursos que vocês ministram, né? Então, aí os cursos, a Adriana quem fica mais normalmente à frente. Ele pode. Vamos lá. Ele pode. Não, falar sim, melhor o objetivo até. é esse. O objetivo é que a gente minimize as intercorrências, dando uma lucidez anatômica para esse estudo, né? Então, tanto na ortodontia quanto na odontologia como geral, na medicina, especialmente na nossa área, que é a área de cabeça e pescoço, os cursos têm a finalidade de mostrar quais são as áreas em que é seguro trabalhar, como a gente pode abordar, qual é o limite daquela área de compartimento, qual o tamanho daquele compartimento, para que você consiga fazer essa abordagem individualizada. No caso da dermatologia, nesse curso, a doutora Andréa dava todos os detalhes, mas ele era um curso voltado só para dermatologistas. Né? Então, ela dava todos os detalhes do tamanho do compartimento, onde deveria ser a área de acesso, e o que eu fazia era não só fazer alguma elucidação anatômica, como dissecava depois para ver se todos os alunos que tinham feito a aplicação estavam satisfeitos com o resultado da aplicação deles, se eles estavam realmente fugindo dos vasos, fugindo dos nervos, né? Ou se eles estavam inadvertidamente numa região não esperada. Onde não deveria, né? Exatamente. Poxa. Então, é bem bacana. Eu acho foi uma troca fantástica. O pessoal da dermatologia é extremamente interessado, eles são muito estudiosos, né? Uma área de estudo que é diferente da nossa, a gente vai dar profundidade para a superfície, né? A gente trabalha num nível de estudo de profundidade e eles trabalham na superfície. Então, eles vão de terminal para central e a gente vai muito mais do central para o terminal. Para terminal. Os parâmetros diferentes, né? Depender, obviamente, da área de cada um. Perguntar uma coisa assim, que, de novo, estou minha cabeça voltada para a robótica. Como é que deu esse tipo de start para se começar isso aqui, exatamente, foi no Hospital Santa Isabel, que você se referiu, né? Já entendi a parte histórica, você falou do primeiro contato e tal, enfim, mas a montagem daquilo tudo lá, eu tenho muita curiosidade, inclusive, de conhecer, né? Porque a gente vê filmagem, vê isso e aquilo, mas deve ser bem interessante ver de perto a cirurgia robótica acontecendo, né? Como é que casa, na verdade, essa área de atuação da robótica, com tudo que vocês desenvolvem dentro dos cursos do próprio TC, tem esse tipo ou não tem? Não tem nenhum parâmetro, né? Com coisas completamente diferentes. Eu precisaria. O curso de robótica é lá em São Paulo. Pronto. Entendeu? Aqui é só procedimento. Na Rede DOR, lá em São Paulo, no Instituto DOR, tem um vínculo com o Instituto DOR. A gente já promove esse curso com o Dr. Tuller. Né? Ele trabalha na Pensilvânia, trabalha também coordenando a sonocirurgia da Rede DOR. Pensilvânia, Brasil. Ele é um coisa ele é mais inquieto do que eu. Meu Deus ele do consegue céu. ser mais inquieto do que Jesus. E aí ele coordena essa parte de sonocirurgia da Rede DOR e a gente tem esse curso 2 vezes por ano, acabamos de ter. Isso. Ramires compôs agora, ele sempre foi o cirurgião de cabeça dos meus pacientes. A gente tem dois cirurgiões que atuam nessas cirurgias. O cirurgião de console, o que fica no equipamento, né, e o cirurgião de cabeça. Então, com o Anderson Castelo Branco, que é outro colega que faz também, eu fazia cirurgia de cabeça e console, porque eu fiz a proctoria dele e depois ele tem um volume de cirurgia muito grande, então a gente trocava. Aí Ramires veio, né, eu consegui seduzi-lo finalmente para a robótica, e aí ele pode dizer a impressão dele agora, né, depois do curso. Então, me conte, que eu estou curiosa. Você perguntou um pouco, né, como se despertou, né? A Adriana explicou como despertou nele o interesse. Na verdade, para mim, né, acho que eu já falei isso para ele outras vezes, né? Eu venho na formação lá da Santa Casa. E aí, toda vez que a gente sai, né, da residência, acho que tem um apelo muito grande
né, das pessoas que hoje em dia, né, a medicina é tudo muito setorizado. Então, assim, você conclui até na especialidade, tem a microespecialidade. Isso. E aí, na época que eu saí, eu fazia nessa parte da otorrino geral, mas ficava assim meio inquieto, porque assim, não tinha uma área que se destacava mais que eu dizia, não, isso aqui vai ser meu foco. E aí, assim, aí ficava sempre aquela, né, não é bem uma pressão, mas você escuta daqui e dali. E aí, Adriano foi quem me, assim, quem acalmou meu coração na época, que ele falou assim, cara, espera, vá trabalhando, que seu consultório vai dizer qual o seu perfil. Então, foi para isso, foi por isso que aí eu fui migrando e fui vendo que realmente eu tinha muito jeito com essa parte de atender criança, e aí, assim, estou explicando toda essa história para poder justificar que, assim, então, independente desde a residência, ele sempre foi uma figura muito importante de parceria em relação a... Sempre cobrava muito, sempre foi aquele professor que cobrava muito. E, isso eu não tenho dúvida. Mas, assim, e sempre dava muito também, sempre foi muito disponível. E aí, assim, né, houve essa oportunidade de a gente começar a estar atuando juntos, operando junto, e aí foi quando eu comecei a fazer essa participação meu primeiro contato com as cirurgias robóticas foi sendo o cirurgião de cabeça, como ele estava falando, que é, assim, você tem ali o posicionamento das pinças do robô e tal. E aí, conforme ele foi trazendo para assim, cara, a gente já trabalha junto em todas as áreas, menos, né, nessa área que a gente, né, tem um certo limite. A gente precisa dar um passo a mais para poder a gente, né? Então, assim, agora ele é um cirurgião foi de console. Então, assim, agora mais uma é o vez... cirurgião mais novo cirurgião de console. Mais uma vez, a opinião dele, né, essa inquietude dele me moveu também para ir para essa área. E eu só tenho a agradecer, porque tudo que a gente faz junto... Será que ele é inquieto? Será? Então. Mas é uma parceria boa, que massa. Ele é um excelente cirurgião, sempre foi um excelente cirurgião, e eu tinha certeza que quando ele sentasse no console e visse tudo o que ele viu e ele ia se deslumbrar, eu tinha certeza disso, eu só estava esperando a oportunidade. O momento. E aí chegou a hora, agora a gente Quais são reveza. as habilidades técnicas assim que realmente não se pode abrir mão para se atuar dessa forma? Para se atuar para ser um cirurgião de console, digamos assim. Quais são as habilidades? Então, são inatas? Eu sei que elas podem ser desenvolvidas, mas precisa de alguma habilidade inata, enfim. Não, acho que, como é que se desenvolve mesmo ao longo do processo? Assim, né? Eu que participei agora, né? Então, assim, também parabenizar que ele fala, né? O Eric lá coordena o instituto, faz o curso, mas a Adriana também tem um papel fundamental no curso. Eu, como aluno recente, tenho muito para... tem que realçar isso, que o curso também, ele tem esse papel fundamental. E aí, quando a gente, no treinamento em si, assim, acho que assim, o robô, ele é meio que é uma ferramenta, na verdade, que permite que a gente tenha, né, mais, né, uma precisão para as coisas que a gente já faz. Então, acho que não é uma coisa, é uma coisa que pode ser treinada, assim, né? Então, assim, acho que não tem um pré-requisito, né? Não é uma coisa que é algo impossível. Acho que, assim, né, tá aberto para qualquer pessoa que já tem, assim, não é uma coisa, não sei se estou conseguindo explicar bem o que eu quero dizer, assim, não é que é através do robô, é uma técnica que não se faz, assim, são as técnicas que a gente já usa no nosso dia a dia, sim, mas que a gente pode fazer com uma precisão maior. Então, assim, é como se fosse uma ferramenta para facilitar o que a gente já faz e podendo atuar em áreas que a gente, né, às vezes não atuava por dificuldade técnica de acesso, tudo, coisa que o robô facilita. Então, assim, não vejo como uma coisa... A resposta é essa, não tem. O método é tão reprodutível e ele foi compilado de uma forma... Que bom você ter falado isso, então. Ele é muito reprodutível. E o Tula, aí eu cito sempre o nome porque eu acho que as pessoas merecem o reconhecimento dos seus méritos, e esse colega, apesar de ser um colega mais novo do que eu chamo de mestre, porque ele foi, né, na área da robótica. Ele começou a fazer a robótica, foi para a Itália, aí ficou com o cara que mais tinha experiência em robótica transoral na Itália, depois foi para os Estados Unidos, ficava no Nicholson Center também, foi me indicado pelo pessoal do Nicholson Center para ser o proctor.
né? E acabou agora na Pensilvânia, que tinha. Então é um cara. Ele criou uma metodologia de posicionamento do robô, que torna realmente tudo muito reprodutível, entendeu? É bem reprodutível. Os resultados passo a passo, são. Se você seguir o que temática. a gente fala lá no curso, durante uma semana, eu brinquei com a Míris e ele viu que era verdade. Tem hora para começar, às 7 horas da manhã, mas nunca tem hora para acabar nenhum dia. Então, de segunda a domingo, se você seguir o passo a passo do que a gente passa lá, você vai conseguir fazer. Agora, a prática é feita durante a proctoria, né? Então, é você começar aí, não, aqui, se você fizer assim, vê se não fica melhor assim, assim. Pronto, aí a pessoa vai moldando aquilo, mas é extremamente reprodutível. E qualquer cirurgião, otorrinolaringologista ou cirurgião de cabeça e pescoço consegue reproduzir com perfeição a técnica. Vai lapidando, né, com o tempo. Isso é uma coisa importante, né, de ser falado para quem talvez nunca teve contato com o robô, que assim, a gente, na formação de otorrino, né, nossas cavidades de trabalho, que é nariz, boca, é sempre muito difícil você ensinar para quem está começando, porque assim, você tem pouca visibilidade. Isso. Então, assim, hoje em dia tem os endoscópios, tem outras, mas sempre foi uma coisa assim meio difícil de você mostrar. E o robô não, você consegue ver tudo. Então, assim, ali você consegue mostrar facilmente onde, né? Então, assim, essa coisa do ensinar para replicar é mais fácil. Tem riqueza de detalhes, né? É bem execuível. Você mostra, a pessoa consegue replicar. Assim como a cirurgia endoscópica nasal enfrentou uma resistência no começo, no Brasil, em que as pessoas faziam procedimentos por fora, eu sou dessa época, fazia por fora, depois passamos a fazer com microscópio e depois peguei o endoscópio. Me perdoe a interrupção, mas tem gente que escuta a gente, não é da área de saúde. Explique para estas pessoas o que é o termo. Cada área. O acesso externo é o acesso aberto. Para que a pessoa entenda. Pronto. É o acesso aberto. A gente tem que fazer os cortes na face para ter acesso às estruturas ósseas através desses cortes, né? De acordo com a área do crânio que você queira abordar. O microscópico, você usa cavidades naturais amplificadas por um microscópio, né? E opera meio que à distância. O endoscópio já colocava a gente dentro da cavidade. É uma câmera que entra no nariz e você consegue fazer. Então, todo mundo que fazia aberto falava, não preciso de microscópio. Todo mundo que fazia microscópio, para que endoscópio se eu já faço microscópica? E hoje em dia ninguém faz nada sem endoscópio no nariz. Então, a robótica segue o mesmo caminho no momento em cavidade oral, mas como eu falei, quando chegar a miniatura, ou seja, quando diminuir os braços do acesso, a gente vai poder acessar qualquer parte do corpo. Que fantástico, entendeu? Né? Sim. É uma evolução incrível e, com certeza, um caminho completamente sem volta. Você poder ofertar isso para o paciente. Né? Uma pessoa que queira aprender sobre isso, buscar tudo isso, essas informações, informação dessa ordem, que tipo de insight, que tipo de informação vocês poderiam dar para as pessoas que se interessam pela área? Assim, só uma coisa também que é, né, importante nesse sentido, você vê que assim, hoje, né, está tudo muito sistematizado para a parte da cirurgia da apneia, mas você vê que no curso, não só nessa turma que eu estava, mas já vi colegas de outras áreas que o robô ainda não é utilizado, por exemplo, cirurgiões de ouvido, inclusive colegas daqui de Salvador já fizeram, assim, nessa perspectiva de futuro, né, vendo o robô como uma ferramenta que também tende a facilitar isso para essas outras áreas, né, baseado nisso que a Adriana está falando aí, que é uma coisa que está meio que iniciando, mas que realmente tem, né, tudo para... A gente tem uma fartura de documentação na internet, né? Temos canais em YouTube. Eu mesmo tenho vídeos publicados no meu canal no YouTube sobre a cirurgia robótica, mostrando os acessos, mostrando casos diferentes, até casos que a gente conduziu de uma forma inicialmente inadequada e depois corrigiu, para que as pessoas vejam que o caminho passa por amadurecimento. Para qualquer profissional. Nenhum profissional começa fazendo tudo perfeitamente e também nenhum profissional quer replicar uma técnica sem tentar fazer uma adaptação do que ele acha, do nível de conhecimento dele. Mas tem documentação farta para uma avaliação de resultados e de técnicas na internet.
Agora, mais do que isso, pode consultar o site do IDOR, o Instituto DOR lá de São Paulo, que gera esse curso, ele dá também uma fartura de informação. As meninas do IDOR de São Paulo, elas são fantásticas, elas estão sempre disponíveis para explicar, para orientar, para falar tudo sobre o curso. E qualquer coisa que queira falar comigo, eu não estou com o Tuller aqui me autorizando, mas eu tenho certeza da pessoa que ele é. Também pode procurar o Dr. Eric Tuller e a gente conversa sobre isso. Sim, só sim. Algum aluno meu, eu ensino para várias áreas de saúde, você sabe, né? Quiser dar uma olhadinha, ver como é que é e tal, existiria alguma possibilidade de um estudante se ele for, de medicina? O grande ponto aí é o limite do hospital, não meu. Tá. Eu, para mim, não tenho problema nenhum. Minha vida sempre foi ensinar para quem tem vontade de aprender. Né? Então, toda vez que você tem alguém na frente com a sede no olhar, eu fico extremamente feliz e empolgado. Então, sempre terei total possibilidade de mostrar. Não custa nada perguntar, né? Mas o hospital, eu acho que o limite é ser estudante de medicina. Isso. Infelizmente tem que ser estudante de medicina. E aí tem uma autorização da diretoria do hospital. Por mim, vai ser um prazer. Poxa. Tenho certeza que para a Ramires também. Com certeza. Viu? Porque eu tenho certeza que tem gente que vai falar, prosa, E aí eu vou dar essas informações. Lá no Santa Isabel, ainda está restrito as cirurgias robóticas. Para que casos específicos? Ou não tem uma restrição de indicação? Não, a restrição de indicação é do profissional. Só do profissional, mas qualquer coisa que... entendi. É do profissional. Que fosse algo você mais tem que específico ter o preparo. Pronto, Né? entendi. Então, agora. assim, até esse preparo de cirurgia de console, o Ramires entrava com o meu auxiliar. Na verdade, ele não era auxiliar, ele era um médico de cabeça. Sim. Mas como a estrutura do hospital nunca comportou muito a ideia de dois cirurgiões igualmente importantes, parece que um auxilia o outro. Então, o médico de cabeça pode ser um preparo diferente. E Entendo. Quem indica a cirurgia é o de console. Agora ele é cabeça e console, então agora ele indica a cirurgia também. Mas ele já tinha a possibilidade de indicar antes, só não podia oficialmente fazer a solicitação da cirurgia. Por causa dessa questão. Exatamente, por causa dessa questão de você usar a técnica adequadamente. Entendeu? Agora ficou claro. A restrição não é muito ligada ao hospital, porque não é que todo paciente vai ser beneficiado pela técnica. Você tem que selecionar. Seleção do paciente ele sempre foi capaz de fazer. Agora ele pode fazer o pedido da cirurgia para o paciente dele. É como se fosse uma escadinha mesmo. Como se fosse uma escada de conhecimento para o uso daquela técnica. Entendi. Entendeu? Agora ficou claro para mim. Sim. Agora ficou claro. Mas é muito legal. E até isso eu acho muito legal, porque às vezes a gente lança, no começo da cirurgia endoscópica, aí eu vou fazer de novo essa comparação, a técnica foi lançada com sucesso, com alguma restrição, mas com sucesso, foi replicada de uma forma muito ruim em muitos lugares do mundo. Então, tivemos incidentes gravíssimos com a cirurgia endoscópica. Mas você recebia o endoscópio que você comprava e começava a fazer. Então, dependendo do nível de responsabilidade do profissional, essa coisa se perdia. Na robótica, a gente tenta evitar. Entendi. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço já está com isso tudo organizado e limita também para que você faça depois que você tiver o preparo com o Proctor. A de otorrino, a gente ainda está tentando ajudar a organizar. Mas vamos chegar lá. Você está nesse processo também, né? Tentando. Você é uma pessoa tranquila, assim, né? Qual o nome do colega mesmo que fica Pensilvânia? Como é que é o nome? Dr. Eric Tuller. Eric Tuller. Eu acho que eu já vi. Dentro das suas postagens na sua rede social, isso. Eu já vi. Ele veio aqui dar o curso também de expansão. Ele só vem aqui para isso? Ele vem aqui para Salvador atualmente, veio para o curso de expansão. Que é esse que vocês estão lá no ITC. Lá no ITC,
Entendi. Isso. Tem previsão de novos cursos dessa ordem lá? Esse Sim. ano ainda ou não? Esse ano vai ser mais difícil, porque a gente já ainda tem esse agora, que é o de anatomia, Sim. né? E a programação tem que ter uma antecipação para divulgação, para seleção, para que a sala fique reservada para a gente. Então, esse ano vai ser difícil, mas para o ano que vem a gente já pretende reincrementar. O curso de expansão a gente está vinculando. Uma das primeiras pessoas a saber disso, tá certo? Vai ser, para poder, como a ortodontista, espalhar para todo a mundo. primeira a saber. Poxa, que legal. Contente demais com tudo isso. Como é que se diz? Eu ia fazer uma pergunta, mas agora me fugiu. Uma pergunta de gente curiosa mesmo. Cadê que eu lembro? Olha para isso. Ai, meu Deus, não posso nem mandar cortar. Podcast, poxa, não pode. Você que me ensinou isso. Não posso, não a gente não pode mandar cortar. Poxa, a pergunta de verdade me fugiu. Enfim, vou perguntar uma outra coisa, não era por esse caminho, não, mas me fugiu aqui. Quando você esteve naquele período lá nos Estados Unidos, você ficou um tempão lá. Lá que você teve o primeiro contato com tudo isso, ou não? Não, foi em 2001. 2001. Lá nos congressos, porque teve uma época que eu me desfiliei da Sociedade Brasileira de Otorrino e me filiei à Americana. Então, eu só ia para os congressos da Americana. E lá a gente já tinha contato. E foi naquele período que você viveu que lá? Eu comecei... Não, foi em 2001. Eu não vivi em 2001. Eu vivi de 2015 a já 2019. tem isso tudo? Pô, tô com... Poxa, muito tempo, né? E aí, 2015, 2016, eu comecei a ver os cursos e 2018 eu comecei a fazer efetivamente. Engraçado, a minha sensação de tempo tem mais proximidade, porque eu lembro que eu estava lá, eu fui com o Salomão lá, a gente foi visitar foi mesmo. vocês e tal. Um período assim, bem importante na vida de vocês ali, né? Foi bem legal. Que massa. Então, só para enfatizar um pouco mais, essa cirurgia minimamente invasiva, tempo muito menor de recuperação, enfim, explora só mais um pouquinho isso, para quem ainda não entende direitinho sobre esse assunto. Inclusive, há uma discussão dentro da Sociedade de Otorrino, por isso que eu falei, a Sociedade de Cabeça e Pescoço já tem normas para o uso do robô na cirurgia transoral. E a de otorrino ainda está se organizando porque sempre há esse momento de resistência, né? E nessa resistência há a discussão ética. Será que indicar uma cirurgia robótica para uma amidalectomia não seria usar coisa demais para uma cirurgia tão fácil? Quando a gente faz uma faringoplastia expansora, é uma cirurgia. A gente, quando usa o robô, a gente tem algum ganho com isso? E aí vem, logo depois Ramires vai falar da aplicação disso para criança, mas em adulto a gente aumenta muito a segurança quando a gente usa a técnica robótica, até mesmo numa cirurgia de amidalectomia. Uma cirurgia que usualmente não se espera que se tem uma discrasia sanguínea, um paciente perdendo sangue pela cavidade oral, vomitando sangue, e que pode acontecer em todas. Não é um erro, não é uma falha da técnica do cirurgião. Pode acontecer por quê? Porque nós temos variações anatômicas. É o que a gente estava falando sobre o estudo da anatomia. Exato. Né? As variações anatômicas provocam esse tipo de sangramento que leva a desfechos que são absolutamente inaceitáveis pela família. E a gente deve considerar que são inaceitáveis mesmo. Né? Então, a cirurgia robótica com amplificação da visão permite que a gente consiga controlar esses vasos que aparecem de forma não usual, não é anormal, mas é não usual, em alguns procedimentos, e a gente faz o controle do sangramento desses vasos com a visão muito amplificada. Então, a chance de você ter um evento de sangramento numa cirurgia robótica é infinitamente inferior a uma cirurgia não robótica. Além disso, quando você vai indicar o procedimento, você faz todo um estudo do paciente, que flagra também situações que podem ter desfechos negativos. Então, quando a gente já estudou aquele paciente, a gente já
pensou na cirurgia, a gente visualizou o que vai ser feito e os acessos. Só para você ter um exemplo, a cirurgia da base da língua, eu nunca tinha feito, antes de fazê-la com o robô, eu nunca tinha feito sem fazer traqueostomia no paciente. Então, o risco de asfixia ou de sangramento baixo, que levaria a uma asfixia por sangramento, é considerável na cirurgia de base de língua, seja por compressão, seja por sangramento. E com a robótica não, a gente disseca aquela base de língua com plano e você visualiza esse plano estático, parado, porque o abridor de boca mantém a cabeça na mesma posição o tempo todo, então você pode refazer todo esse plano e controlar o sangramento. E com Perfeito. o ganho daquele espaço, você não tem asfixia também. Então, nenhuma robótica precisou até hoje de traqueostomia. Feita aqui e feita aqui. A gente já está com 75 cirurgias robóticas na Bahia, o segundo maior volume do Brasil. A gente só perde para São Paulo o próprio Eric Tuller, que tem mais. Peraí, repita isso aqui só para ouvir direito. É isso. A Bahia é o segundo maior centro. A maior parte dessas cirurgias foram feitas por mim e por Dr. Anderson. Naquele momento, a gente já alcançou, na 50ª cirurgia, a gente já alcançou o segundo maior movimento do Brasil. Poxa. Então, estamos com 75 cirurgias robóticas aqui na Bahia e o Tuller já tem mais de 300 cirurgias e também não tem nenhum caso de uso da traqueostomia. Então, é um procedimento que fica mais seguro. Não tem o porquê se questionar. Estou usando muito equipamento para esse tipo de cirurgia. Por quê? Porque a própria justificativa está no fato que minimiza todos os efeitos colaterais que a gente tinha, eventualmente, mas tinha com a cirurgia convencional. E o Ramires tem uma observação sobre pediatria. E também só puxando um gancho para o que você falou também, além de não está sendo necessário essas cirurgias outras, né, da traqueostomia e tal. Uma coisa que a gente não vê é também pós em UTI. Então, o paciente normalmente sai da cirurgia, exatamente, vai para o apartamento, para, né, o que o convênio dele permite de acomodação. E, em média, no dia seguinte, tem a alta hospitalar. Então, assim, reduziu bastante, né, para o padrão dessa cirurgia multinível que o robô permite, o tempo de internamento também, que é uma coisa que requer também muito custo, né, a estadia, né, em hospital, e fora o conforto, o risco de minimizar o risco de infecção hospitalar. Então, assim, a robótica termina sendo uma opção, lógico que, né, não como a gente falou, critério de seleção de paciente, não é todo paciente que é perfil para robótica, mas, assim, né, antigamente se fala, como a gente não tinha isso à disposição, né, comparado, por exemplo, com pós-operatórios de pacientes que são submetidos a cirurgias craniomaxilares de avanços, essas coisas que, né, não estou dizendo que o robô substitui a indicação dos avanços, tá? Para ficar bem claro, mas, assim, né, a gente vê pós-operatórios muito mais tranquilos. Não é que o paciente, né, não sente dor, né, a gente tem medidas para poder controlar, mas o fato de a gente conseguir, né, como o Adriano citou, ser mais minucioso, né, termina que a gente consegue pós-operatórios, né, bem tranquilos referente a esses controles. Em relação à pediatria, assim, né, hoje o que eu vejo, né, que, assim, traz, né, de grande benefício é essa questão, para mim, realmente da precisão no controle de sangramento que a gente tem, por vezes um grande receio, né, os pais procurarem, que é essa, como a gente citou, que a principal, né, complicação em pós-operatório de amidolectomias, né, adenoide, que normalmente são causas importantes, né, da apneia na criança, são os sangramentos, né, às vezes, né, até pacientes rígidos ou pacientes que às vezes têm distúrbios, né, de coagulação, coisas que a gente sempre flagra no pré-operatório, tal, que a gente sempre busca um pouco para tentar minimizar essas complicações. Assim, o fato da precisão de a gente estar enxergando ali até, às vezes, né, 20 vezes mais do que se
a gente, né, fazendo da forma convencional, a gente consegue minimizar essas possibilidades. Então, realmente... Paciente com discrasia sanguínea também precisa operar de obstrução. Pois é. Então, a gente ficava muito receoso de fazer essa cirurgia. Altamente vascularizada, né? Região de cabeça e pescoço, altamente vascularizada. Se a gente pode oferecer para a família uma técnica que vai resolver o problema daquela criança e com uma segurança muito maior, por que não oferecer? Pois é. E, assim, né, também uma coisa que a gente... Hoje, aqui em Salvador, a gente já tem robô praticamente nos principais hospitais, né? Então, assim, né, além, né, a Santa Casa foi, né, pioneira aí, mas, né, a Rede Dó já tem o Hospital Aliança, o Hospital São Rafael tem essa parte do... Não, então, assim, já é uma ferramenta, né, nova, mas que já bem difundida e bem disponível para, né, aqui na nossa realidade aqui, nossa né? terra. Justamente. Não tivemos nenhuma reintervenção nesses pacientes também. Puxa. O segundo maior movimento e 0 de reintervenção. Não vou maravilha. dizer que não vai acontecer, mas sempre trabalhamos com rigor para que não aconteça. Poxa, que fantástico. Eu acho que depois que as pessoas escutarem isso tudo aqui, se tiver alguma coisa para fazer pela forma tradicional, no mínimo, dizer, peraí, um dia eu escutei uma coisa, deixa eu procurar aqui, para ver se tem um caminho mais seguro, mais rápido, né, de uma recuperação também mais veloz para tudo isso acontecer. E, como a gente fala, um procedimento de ordem minimamente invasiva, que eu acho que é uma evolução que não tem mais como a gente voltar realmente atrás, né? Os tempos estão aí, tudo altamente... Eu percebo hoje, na área de saúde em geral, uma evolução quando a gente observa a linha do tempo, que nem um caminho sem volta. Tem coisas que não tem mais, por mais que eu seja, que é importante, né? E que ainda acontecem os procedimentos tradicionais, mas a partir do momento em que a gente tem esses dois parâmetros e que a gente tem a opção de escolher, né? Obviamente, respeitando se tem indicação e tal, lógico, né? Óbvio. Dificilmente, eu mesma, eu como paciente, dificilmente eu iria por um caminho que não fosse esse da tecnologia. E a oncologia, a gente discute esses pacientes não só em equipe, mas também com o oncologista e com o radioterapeuta. Então, já teve paciente da gente traçar para a robótica que cirurgicamente era muito bem indicado, mas no estudo radiológico apresentava um sinal que era negativo para a robótica. Então, esse paciente foi para a quimirádio. Assim como a gente tinha muitos pacientes que teriam que fazer quimioterapia e radioterapia e que só precisaram da cirurgia. Fizeram a cirurgia robótica transoral, cirurgia cervical e ficaram curados, sem necessidade de nenhum tratamento adjuvante. Então, a questão aí realmente é a ética na indicação. Que maravilha. Trabalhar sempre em equipe, né? Que maravilha. Vou fazer uma pergunta assim, mais uma vez. Tem gente que não é da área de saúde. Cite um exemplo claro para alguém que não seja da área de saúde, esteja na condição de paciente e tenha uma indicação mais precisa ou para uma área ou outra. Você veja que esse trabalho em conjunto com profissionais de diferentes especialidades, eles vão predeterminar uma modalidade de tratamento ser melhor para o paciente do que uma outra. Então, a ética é óbvio que ela é indispensável, o objetivo realmente é o melhor, que o melhor seja feito para aquele paciente, mas como paciente, para que ele entenda, tem como exemplificar algo dessa ordem? Tem, paciente com apneia do sono. Vamos pegar um caso que é otorrinolaringológico em essência. O paciente com apneia do sono, você vai fazer medidas do crânio, então ele tem uma distância intermolar entre os dentes molares que permite que a língua dele ali repouse. Então ele tem um desenvolvimento da região da face adequado. Esse paciente, quando a gente faz um estudo do sono, que é a dísia, a endoscopia do sono induzida por droga, a gente percebe que ele tem um colapso lateral, ou seja, as estruturas laterais se fecham e isso é uma causa
do problema dele. Além disso, a base da língua é estável, mas o volume dela empurra a epiglótica, é uma outra estrutura. Uma coisa vai interferindo na outra. Exatamente. Né? Então você olhou, é um paciente que tem uma dimensão craniana ok, ele tem uma língua estável, ou seja, a junção neuromuscular dele é ok, e o que ele tem de negativo? Alterações nasais que fazem com que ele tenha que fazer uma pressão negativa muito forte para respirar, que levam ao colapso da parede lateral e ao colapso da base da língua. Esse paciente é o paciente perfeito para a cirurgia robótica. É um paciente que a gente vai operar no mesmo tempo. Maravilha, né? A faringe, remove as amígdalas, pega o músculo palatofaríngeo, secciona e prende na lateral, que faz com que ele abra aquele véu todo que está se colapsando. Isso. Aí vai para a base da língua, retira a tonsila lingual, faz uma plástica na epiglote, são todos nomes muito excitantes, né? Mas você pediu um exemplo concreto. Um exemplo. Então, quando ele sai da cirurgia, ele sai com todas essas áreas. Por isso, o Ramires citou aqui o termo cirurgia multinível. São vários níveis em que você trabalha numa cirurgia só. O paciente vai levar os mesmos 15 dias para melhorar. Certo? O mesmo 15 dias de um paciente que fizesse só amidalectomia e não tratasse nada mais e continuasse com a apneia. Entendeu? Então, assim, a gente consegue, para esse paciente, falar, olha, você tem todos os exames que apontam para um bom resultado em cirurgia robótica. Ou, para o paciente que a distância intermolar é pequena, para uma expansão. Entendi. Ou para um paciente que é todo atrésico, para um avanço. Então, esse estudo anterior é que vai ser o mais importante para indicar. Só para facilitar um pouco, que assim, a gente fala, né, estou você explicando muito bem aí essa questão, mas a gente fala de apneia, para a gente é claro, mas talvez quem esteja ouvindo não sabe. Então, como suspeitar que talvez eu tenha apneia? Para quem não é da área. Então, se você ronca, se você fica ali muito sonolento durante o dia, talvez seu padrão de sono não esteja sendo um sono reparador. Aí indica que você suspeita que pode ter apneia e aí a gente vai estudar. Então, é só para poder fazer um adendo um pouco antes. Acredite. Amanhã eu vou dar aula de respirador bucal. Na verdade, eu vou falar do paciente com síndrome mesmo da respiração bucal para alunos de odontologia. E já vou aproveitar um bocado de informações que aconteceram aqui agora e vou poder utilizar na minha aula de amanhã. Bem, é isso. Que coisa maravilhosa. Quanta coisa boa a gente pode aprender, né? Quanta evolução tecnológica a gente tem no nosso próprio estado, na nossa própria cidade, e talvez muita gente não tivesse conhecimento desse assunto. Né? Fico muito feliz, um prazer enorme recebê-los aqui. Se quiserem deixar as redes sociais, enfim, uma forma de comunicação, a hora é agora. Eu gostaria de agradecer o convite, né, o espaço aqui que você abriu para a gente em relação à divulgação de rede social. Como a gente citou, a gente trabalha em conjunto, aí eu deixo a critério de Adriano. Quem quiser conversar mais sobre o assunto, pode usar, me mandar mensagem no e-mail. Meu e-mail é adrianootorrino@gmail.com. Aí eu posso passar artigos para quem tiver interesse sobre o assunto. Mas as redes sociais são da Noev, né? Noev CCP Adriano. E o canal do YouTube, que também tem alguns vídeos que podem ser consultados, é o canal Dr. Adriano Santana Fonseca, aí na seleção de cirurgias tecnológicas. Aí vai ter também a adenoide por vídeo, que também é uma crítica. Poxa, será que não é muita coisa para um adenoide? Não, a gente tem como fazer de uma forma segura e vamos usar as técnicas para aumentar a segurança. Então, nesses canais, eles conseguem ter uma ideia do que a gente faz. Pois é, foi um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Tá certo? Obrigado. É um até breve. Olá, que eu espero que realmente seja muito breve, né? A gente vai aguardar aqui o retorno de todos de vocês e conhecer novos integrantes também em relação a esses cursos que vocês estão ministrando. Com certeza. Né? Vai ser um prazer muito grande anunciá-los. Tá, obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui, certeza absoluta que vocês adoraram o tema que a gente conversou. Até breve você também. Próxima segunda-feira tem mais. Um abraço carinhoso.